Retomando, então, nossa sessão ordinária do Conselho, com a manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, com inscrições abertas, como de costume. Jordana, bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala hoje repercutindo a fala da colega Jaqueline, né, a fala que a Jaqueline trouxe no momento aberto. A PADEP tem estado junto com ela, né, durante toda essa trajetória, vem prestando o apoio e o suporte, como não poderia deixar de ser, né, vem atravessando ao lado dela realmente todas as etapas dessa verdadeira via crucis, né, a qual ela está sendo submetida, e eu posso afirmar que a força que a Jaqueline tem demonstrado, né, a competência dela em seguir trabalhando há 1 ano e 8 meses, com toda a dedicação. A colega, ela vem passando com êxito, né, pelo estágio probatório, como foi bem colocado por ela na fala, né. Parte desse período, ela foi levada a acumular cargos em 2 unidades, né, uma situação bastante difícil e beirando a arbitrariedade mesmo, né, mas ainda assim é muito evidente nas diversas conversas e reuniões que nós já tivemos, o amor que ela tem pela Defensoria Pública de São Paulo e o quanto ela deseja permanecer, né, nos quadros da instituição. Ela tem vivido, de fato, uma situação extremamente dolorosa, extremamente delicada, e isso não apenas pela possibilidade, né, concreta de uma exoneração, mas também pela forma como o caso vem sendo conduzido pela Defensoria Geral, né. Faço aqui um breve retrospecto do processo, ela já trouxe isso na fala dela, né, ela obteve decisão favorável no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta por ela, por votação unânime, acolhendo a tese dela, né, a tese que ela vem defendendo acerca do tempo de prática jurídica para o ingresso na carreira, né. Desde o início, ela vem tabulando conversas com a Defensoria Geral, né, juntamente com a associação, para que não houvesse a interposição de recursos. A devolutiva que ela recebeu da Defensoria Geral foi no sentido de que a assessoria jurídica iria analisar se seria interposto recurso ou não, mas qualquer encaminhamento seria comunicado previamente, né, primeiramente a ela. Foram interpostos, então, embargos de declaração para fins de pré-questionamento, posteriormente recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário. Em nenhum desses casos houve qualquer comunicação prévia a ela, né, sendo que esse foi só o primeiro de uma série de desrespeitos a combinados da Defensoria Geral com ela, né. Mais recentemente, a Defensoria Geral, por meio da assessoria jurídica, havia se comprometido com a Jaqueline a protocolar a contraminuta do agravo interno somente no último dia do prazo. Novamente, houve o descumprimento a esse acerto, né, o protocolo foi realizado antes. Além disso, como a Jaqueline colocou na fala também, há um caso idêntico, em que a então candidata impetrou o mandado de segurança, teve êxito em primeiro grau, com a confirmação da sentença em sede de reexame necessário, e não houve apresentação de recurso por parte da Defensoria Geral, né. Então, observa-se aí, né, um comportamento desigual da instituição em face de colegas em situações semelhantes, ou uma situação de bagunça administrativa, mas, em qualquer caso, é inadmissível lidar dessa forma com a vida das pessoas, né. O Conselho Superior terá a chance de corrigir essa injustiça e demonstrar o respeito do colegiado com a vida das pessoas que fazem a Defensoria de São Paulo acontecer e fazem a Defensoria de São Paulo ter a grandeza que tem. Ao longo dessa luta duríssima que ela vem travando, né, foram apresentadas soluções
extraprocessuais, como ela também colocou na fala dela, né? Foi proposto que houvesse o registro do cumprimento do requisito do tempo de prática jurídica no assento funcional. Essa solução foi adotada num precedente do MP do Rio de Janeiro. Essa proposta não foi acolhida pela Defensoria Geral. Em todas as conversas, havia uma sinalização de que a instituição teria interesse na permanência dela na carreira, né? Havia uma abertura para a busca de caminhos alternativos, mas, infelizmente, não foi o que se viu, tanto no processo quanto fora dele, né? E vale esclarecer também a quem nos assiste, né, e ao colegiado aqui presente, que na data da posse, a Jaqueline já contava com 4 anos do exercício de advocacia, né? Há precedentes, inclusive um do TRF da primeira região, que ela cita no pedido, né, indicando que se a data da inscrição definitiva não constava no edital do certame, como é o caso aqui, a análise do requisito do tempo de prática jurídica deve ocorrer na data da posse, por respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Então, há essa possibilidade também, essa argumentação é bastante relevante. A Defensoria Geral tem agido de forma ativa no processo, né, na defesa da tese jurídica, a tese jurídica segundo a qual o parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição Federal, que foi incluído pela emenda 80, prevê a equiparação da Defensoria Pública com a magistratura, e esse dispositivo teria aplicabilidade imediata, e, portanto, os dispositivos da Lei Complementar Federal 80 e da Lei Complementar Estadual 988, que autorizam a contagem do tempo de estágio, não teriam sido recepcionados, né? Seria muito bom, muito relevante, realmente, até por motivos de coerência, que a Defensoria Geral adotasse também essa postura ativa, né, para dar passos concretos rumo à simetria constitucional nos diversos outros pleitos levados pela associação e pela carreira, mas, infelizmente, muitas vezes não é o que se vê, né? O Conselho Superior terá a chance de corrigir essa injustiça e demonstrar o seu respeito não só à vida da Jaqueline, mas também de todas as defensoras e defensores que fazem a Defensoria de São Paulo. Também gostaria de repercutir a fala da colega Fernanda Capitânio sobre a Central de Curadorias, né? A Fernanda é a proponente, apresentou a proposta da Central de Curadorias ao Conselho. Como bem colocado pela Fernanda, existe uma decisão do colegiado pela implementação da Central de Curadorias, né? É uma proposta econômica que leva a Defensoria para cidades onde ela ainda não está, capilariza a atuação da Defensoria, né? Ela possui inúmeras vantagens, está muito bem colocado na proposta da Fernanda e também na discussão que foi travada no âmbito do Conselho Superior, né? Até mesmo por respeito à construção democrática. Nós entendemos que a não implementação da central, ela precisaria ser justificada com base em dados concretos, e esses dados não foram apresentados até o momento. Não é possível que nenhum projeto piloto possa ser apresentado, né? Não é possível que absolutamente nada possa ser implementado com relação à Central de Curadorias, né? Então, nesse sentido, a PADEP espera que, quando o processo volte a ser debatido no Conselho, nós possamos caminhar pela efetiva implementação da central. Não se cogita, de fato, que a decisão tomada pelo colegiado não seja observada, e não seja observada sem que haja uma justificativa plausível e concreta. Também hoje, esse Conselho vai debater o tema do plantão 2-1, né? Eu vou tecer comentários mais detalhados por ocasião da deliberação, né? Mas, por hora, eu tive acesso, né, e li o parecer da assessoria jurídica sobre a proposta que foi apresentada pelo conselheiro Rafael Camarão, né? E realmente é lamentável que, mais uma vez, a Defensoria Geral esteja se valendo de uma interpretação desfavorável, né, de ilegalidade estrita, para negar o reconhecimento de direitos às defensoras e aos defensores públicos, né? Havia uma sinalização positiva, né, que não se confirmou no parecer, né, como bem colocado também pelo colega Fábio Sorge.
na sua fala no momento aberto, o prazo para a emissão do parecer chegou a ser prorrogado por mais de uma vez, né, sinalizando então que havia a possibilidade concreta de uma decisão favorável, mas isso, infelizmente, não se confirmou, né. Então, realmente é lamentável, né, que a administração superior negue a possibilidade de dar esse passo, um passo que depende apenas de medidas internas, e que seria um passo concreto para aproximar a Defensoria Pública das demais carreiras com que guarda a simetria constitucional, né, com a necessidade de venda de férias por necessidade de serviço, né, tendo em vista o déficit de defensores, há um problema concreto para a carreira que pode ser solucionado com essa proposta. Sobre o ProHardware, houve uma reunião do Conselho Consultivo da EDEP, que aconteceu no dia 11 de outubro, e nessa reunião foi aprovada a inclusão dos smartphones no programa, né. Participaram dessa reunião, além dos membros do Conselho Consultivo da Escola, o Luiz Felipe Rufino, que é o diretor administrativo da APADEP, e também os conselheiros eleitos, Leonardo de Paula, Rafael Camarão e Rafael Português, né. Esse pleito vinha sendo trazido pela associação e pelos conselheiros eleitos, né, uma vez que a evolução da tecnologia desses aparelhos faz com que sejam utilizados como uma ferramenta de aprimoramento pelos colegas, efetivamente, e, além disso, o orçamento da escola comporta essa inclusão. Então, no momento, nós estamos esperando que o ato da escola seja atualizado para regulamentar a inclusão dos smartphones, né, no ProHardware, cumprindo aí a decisão do Conselho Consultivo, e esperamos, então, que essa atualização aconteça com brevidade. Um outro ponto que também eu gostaria de trazer é com relação os colegas voltaram a trazer para a APADEP, né, algumas dificuldades que estão enfrentando para receber pela atividade dos ANPPs, que foi regulamentada aqui, né, acordada pelo Conselho Superior, né. Os colegas, eles reportam que a métrica utilizada no ato da segunda subdefensoria torna a atividade muito custosa, né, para que aqueles que estão inscritos possam absorver essa atividade, né, considerando que é uma atividade complexa, que requer a prática de diversos atos, né. No interior, também, os colegas seguem relatando uma excessiva burocratização e a ausência de uma uniformidade nos fluxos, né, que impede que eles saibam que têm direito a receber, e também dificulta a comprovação da realização da atividade, né. E essa conjuntura faz com que, na prática, a decisão do Conselho Superior sobre esse tema esteja sendo desrespeitada pela Defensoria Geral, né, e aí, por esse motivo, nós pedimos que esses pontos sejam superados e que a decisão seja, de fato, respeitada. Com relação à pauta legislativa, a APADEP vem acompanhando, em conjunto com a ANADEP, com as demais associações estaduais, os diversos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre a contagem de tempo de serviço durante a pandemia, né, um tema que a APADEP, em conjunto com a ANADEP, vem acompanhando com muita atenção. Atualmente, o PL mais promissor nesse cenário, no cenário federal, é o PLP 143, de 2020, né, ele já foi aprovado na Comissão de Administração e Serviço Público, né, e atualmente ele está na Comissão de Finanças e Tributação, onde o relator é o deputado Guilherme Boulos, né. A expectativa é de que nessa semana seja publicado o parecer do deputado Guilherme Boulos pela aprovação de um substitutivo que irá autorizar os entes federativos a computarem esse tempo de serviço, né. Na Alesp, a APADEP também acompanha os dois projetos de lei que tratam desse tema, que são os PLCs 35 e 98, de 2023, e também se segue articulando aí pela rápida aprovação. Além disso, ainda na pauta legislativa, nessa semana, tivemos a informação de que há a possibilidade de que a PEC 10, a PEC que trata dos quinquênios indenizados, né, para a magistratura e para o Ministério Público, seja pautada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A ANADEP, em conjunto também com a APADEP, com as demais associações estaduais, tem trabalhado para que as emendas para a inclusão da Defensoria Pública sejam
para que a Defensoria Pública seja efetivamente incluída, né, no texto dessa PEC. Tem trabalhado também para que fosse designado o relator o senador Eduardo Gomes, o que de fato aconteceu, né? O senador já foi o relator da PEC 63, e nesse sentido, temos aí um indicativo de que é possível que a PEC 10 seja votada aí nos próximos meses, né? O trabalho será intensificado para que a simetria constitucional seja respeitada e a Defensoria Pública seja, então, incluída no texto. Com relação à reforma administrativa, né, que foi proposta pelo governador Tarcísio, né, à Assembleia Legislativa, também dialogando com a fala da Cristina, da Associação de Servidores, a avaliação é de que, nesse primeiro momento, a reforma ela não reordena o serviço público como um todo, é uma reforma pontual, mais singela. Um primeiro momento, ela não traz impactos para defensoras e defensores, servidoras e servidores da nossa instituição. Claro que é um projeto importante, né, e que necessita de um acompanhamento bastante cuidadoso, bastante próximo, para que não sejamos, né, enfim, surpreendidos aí com alterações, e a APADEP já está realizando esse acompanhamento, né. Qualquer novidade com relação a todos esses projetos que eu mencionei, será informada às associadas e aos associados. Já encaminhando aqui para finalizar, nessa semana estão sendo realizadas as provas orais do 9º concurso, né? Eu e o Luiz Felipe Rufino, né, juntamente com a equipe da APADEP, temos realizado uma ação para conversar com as candidatas e os candidatos, né, para entregar aí um kit da APADEP de boa sorte, né, para transmitir aí um gesto de apoio e acolhimento. E, por fim, informar que foram iniciadas as reservas de convites, né, para a festa de final de ano. A festa vai ser no dia 8 de dezembro, e os pedidos já podem ser feitos pelo WhatsApp da associação. Informo que, a partir da semana que vem, o Rafael Galati, o presidente da associação, já estará de volta aqui aos trabalhos. Obrigada e devolvo a palavra. Obrigado, Jordana. Então, seguindo aqui, conselheiro Rafael Camarão, bom dia, bem-vindo com a palavra. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, quero registrar aqui e seguindo, ratificando integralmente as palavras da representante da APADEP hoje, minha amiga Jordana. Eu me solidarizo demais com a situação da colega Jaqueline Amaral. É lamentável que ela esteja passando por isso. Gostaria muito, do ponto de vista pessoal, como colega de trabalho, que ela não enfrentasse uma situação tão delicada e difícil como que ela está enfrentando, e espero que, de alguma forma, a gente consiga encontrar uma saída que seja a menos drástica possível para essa situação tão complexa que está sendo colocada no rumo da nossa instituição. Apesar disso, presidente, eu peço minhas escusas à nossa colega, porque eu recebi esse processo ontem, já ao final do expediente, estava em trânsito aqui para São Paulo, e na condição de relator não me sinto confortável para apresentar um voto apenas oralmente nessa data, e do ponto de vista regimental, me parece que também não há nenhum empecilho para que eu traga esse processo já com mais propriedade e com um voto mais encorpado, como de fato ela merece, né, tanto como colega como quanto pessoa, e na próxima sessão. Então, se os colegas aqui do colegiado não se opuserem, o meu pedido aqui é para que eu traga esse processo na condição de relator na sessão da semana que vem, e aí a gente poderia avançar nessa discussão, e imagino que a Jaqueline esteja acompanhando a sessão. Já fiz esse apontamento neste momento para que ela possa já saber se a gente vai avançar na discussão de mérito do pedido dela ou não. Dando sequência aqui, presidente, quero saudar a participação dos nossos colegas no Momento Aberto, a Fernanda Capitânio trazendo mais uma vez o tema da Central de Curadorias. É um tema que me preocupa muito. Nós já fizemos o debate aqui nesse conselho, já determinamos a implantação do projeto piloto para a gente conseguir avançar. No decorrer dos últimos dias, participei de uma reunião com o terceiro subdefensor para a gente discutir até uma redução do escopo do projeto piloto, para que ele não abrangesse todo o Estado nessa primeira fase.
mas como tem sido a praxe da gestão, presidente, vocês estão absolutamente fechados para o diálogo e para entendermos, para conseguirmos achar um meio do caminho para avançar com uma proposta tão importante como é essa da Central de Curadorias. A nossa proposta, Gustavo Minatel está aqui, a nossa proposta naquele momento, encaminhada pelo conselheiro Rafael Português, era a implementação da Central de Curadorias, inicialmente na comarca de Lorena. E por que na comarca de Lorena? Isso é importante que se diga. A gente identificou ali, através de um trabalho árduo e bastante detalhado que a nossa colega Fernanda Capitânio fez, manualmente, porque como a gente já destacou aqui diversas vezes, a gestão segue sonegando as informações que a gente requisitou nesse processo. A comarca de Lorena, no ano de 2022, teve 1.945 nomeações a título de curadoria especial. É uma cidade, para quem não conhece, assim como eu não conhecia, é uma cidade de apenas 90 mil habitantes, com apenas 2 varas cíveis. E mesmo assim, tivemos 1.945 nomeações a título de curadoria especial no ano de 2022. A cada dia que passa e que a gente não avança na implementação da Central de Curadorias, notadamente na comarca de Lorena, a gente vai drenando os cofres da instituição e prejudicando, por consequência, os nossos usuários, porque é para isso que a gente está aqui, atender os nossos usuários cada vez com mais qualidade. E me parece até que, do ponto de vista de estratégia de litigância, é essencial que a gente atue na comarca de Lorena, a título de curadoria especial, para saber o que está acontecendo. Eu já relatei aqui diversas vezes a experiência da unidade de Tupã com a atuação nas curadorias especiais, em que se identificou a existência de uma instituição de internação de longa permanência para pessoas com deficiência, sem nenhum tipo de estrutura de atendimento médico, de projeto terapêutico, absolutamente nada. São quase 200 pessoas internadas, na verdade trancafiadas numa instituição, sem nenhum tipo de respaldo ou atendimento adequado. É um caso que já está sob os cuidados do núcleo especializado da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, com a expectativa de que seja realizada uma inspeção lá em futuro próximo, mas que só chegou ao conhecimento da Defensoria, embora a gente já tinha unidade lá funcionando há um tempo, e mesmo assim o caso só chegou ao conhecimento da Defensoria Pública através da atuação na curadoria especial, e a gente não sabe do que se trata aqui esse número absurdo de nomeações de curadoria lá em Lorena. Pode ser que a gente esteja enfrentando uma situação muito parecida com essa, ou alguma coisa que a gente não consegue nem imaginar, porque a gente não tem essa capilaridade que a proposta da Central de Curadorias pretende trazer para a instituição. Então, presidente, fica aqui mais uma vez o meu pedido para que a liminar seja cumprida, ou para que a gente consiga encontrar um meio do caminho. Os conselheiros todos, e eu tenho certeza que a proponente também está absolutamente aberta a dialogar e achar uma outra forma de avançar com esse projeto. Mas para isso a gente precisa também da colaboração e da boa vontade da gestão. Vou saudar aqui também, presidente, o nosso colega Fábio Sorge, que veio aqui no Momento Aberto para tratar de um outro tema muito importante para a nossa instituição, que é um aprimoramento na regulamentação das atividades de final de semana e feriado, recesso forense. Trata-se de uma proposta de deliberação que foi assinada por mim, mas que na verdade vem no contexto de uma mobilização massiva dos nossos colegas da base, em que se substanciou através da Carta de Jundiaí. Essa demanda não fui eu que inventei, não fui eu que criei, não é uma demanda que surgiu da minha cabeça. Isso é resultado do diálogo dos conselheiros com os colegas da base, os colegas que estão lá executando a nossa atividade fim, carregando a nossa instituição nos ombros. São eles que estão pedindo uma adequada contraprestação pelos serviços prestados fora do horário de expediente, fora dos dias úteis, nos seus momentos de descanso. Então, presidente, o processo está aqui na pauta, vamos discutir até com bastante profundidade os argumentos trazidos pela assessoria jurídica, e eu vou naturalmente também me aprofundar no momento ali da ordem do dia que esse processo for pautado, mas é importante do ponto de vista político que esse conselho avance com essa regulamentação, atendendo a esse anseio dos nossos colegas,
porque todos nós somos muito engajados e muito dedicados à nossa instituição. Não somos menos engajados nem menos dedicados à nossa instituição do que os nossos colegas magistrados, por exemplo. E eles recebem, sim, a contraprestação na forma como está contida aqui na minha proposta. Então, eu acho que não há nenhuma razão política e muito menos jurídica para que a gente não faça esse avanço, não dê mais esse passo no rumo da estruturação da Defensoria Pública com o objetivo de prestar um serviço de atenção jurídica cada vez mais qualificado para os nossos usuários. Por fim, presidente, vou voltar a discutir um assunto aqui que tem retornado rotineiramente para a pauta desse conselho, que é a questão das ANPPs. Os nossos colegas da base têm reclamado bastante sobre a forma como a segunda e a terceira subdefensorias têm executado a decisão que foi tomada aqui. Acho até que, se eu não me engano, conselheiro Leonardo, foi por votação unânime, né? Foi por consenso? Não tem executado, né, conselheiro Rafael Camarão? Acho que essa é a forma mais adequada de transmitir a informação. Foi por votação unânime. Exatamente, conselheiro Leonardo, não tem executado aquilo que foi deliberado aqui nesse conselho, como parece que tem sido uma praxe, presidente, dessa gestão. Não tem sido executada a decisão da liminar da Central de Curadorias, a decisão da ANPP também não está sendo executada. Me parece que há um posicionamento bastante equivocado do ponto de vista institucional e político por parte da gestão de desrespeitar em absoluto o órgão máximo deliberativo, normativo dessa Defensoria Pública, que é o Conselho Superior. Além disso, presidente, nesses diálogos com os colegas, principalmente do interior, e aqui, Gustavo, dialogando diretamente contigo, a partir dessas provocações que os colegas nos trazem a respeito das ANPPs, tem sido muito recorrente ouvir reclamações, principalmente dos coordenadores ligados à terceira subdefensoria, sobre a dificuldade de acesso ao terceiro subdefensor público geral, à terceira subdefensoria pública geral, seja através de seus servidores ou a nossa colega que é auxiliar do terceiro subdefensor. Os relatos se somam e de uma maneira bastante uníssona, no sentido de que são dezenas e dezenas de e-mails que seguem sem resposta, mensagens no WhatsApp que também são ignoradas, tentativas de contato que demonstram, tentativas de contato que ficam sem nenhum tipo de solução ou de resposta por parte da terceira subdefensoria pública geral e que demonstram uma dificuldade de discussão para as questões que se apresentam no dia a dia dos colegas submetidos à organização administrativa da terceira subdefensoria pública geral. E isso, Gustavo, tem trazido para os nossos colegas a percepção de que você, na condição de terceiro subdefensor público geral, embora seja, e eu falo isso com bastante tranquilidade, seja uma pessoa absolutamente aberta ao diálogo, mas a percepção que tem se consolidado entre os nossos colegas é que você tem se tornado cada vez mais inacessível para os nossos colegas da base. São muitos os casos de colegas que reclamam de e-mails e mensagens que são encaminhadas para você no número pessoal ou no e-mail institucional e que seguem sem resposta. E eu vou, inclusive, usar aqui a minha condição de conselheiro para narrar uma situação minha em relação à terceira subdefensoria pública geral, porque eu encaminhei em junho desse ano um e-mail para a terceira sub solicitando a designação de defensor e servidores para atuar de maneira excepcional no plantão, num sábado, para a gente realizar o evento de atendimento da população trans da região oeste do estado. Foi um evento muito interessante do ponto de vista da expansão da nossa atuação naquela região, que é bastante deficitária, como todos sabem. Os resultados estão sendo colhidos até hoje, porque essas demandas chegam na unidade da Defensoria Pública de Tupã com bastante frequência, desde que realizamos aquele evento, que contou com a participação da nossa ouvidora, foi até lá em Tupã para ajudar a gente no desempenho das nossas atividades, e me parece que esse e-mail se perdeu aí na caixa de entrada da terceira subdefensoria pública geral, porque até hoje eu não recebi uma resposta sobre o meu pedido de designação. Eu não falo nem em relação a mim, em específico, não vejo problema em ficar sem a contraprestação devida por ter executado as minhas atribuições como defensor público, coordenador da unidade de Tupã, fora do horário de expediente, especificamente no sábado. Não vejo problema nenhum nisso. Fiz o evento porque eu gosto, faria de novo, mesmo sem a designação.
mas eu mobilizei uma série de servidores para darem um apoio e executarem o atendimento das pessoas que procuraram a nossa unidade naquele dia, e me parece que é bastante injusto que eles não recebam essa designação. Já são aqui quase 4 meses aguardando uma resposta, e eu trouxe esse relato apenas como um exemplo de como os colegas da base têm tido dificuldade em lidar com a terceira subdefensoria, que tem se apresentado com o passar do tempo bastante indisponível para o diálogo, inclusive para a solução de questões formais da nossa instituição. Encerrando aqui agora, presidente, nós vamos ter também, já adiantando aqui um outro ponto, o processo da expansão estava pautado, está pautado para hoje, né? Acho que eu e o Júlio, né, que estamos com vista, acho que não tinha mais ninguém, né? Acho que era só nós dois, né? Infelizmente, no decorrer dos últimos dias, eu passei por uma situação pessoal bastante delicada, me afastei das minhas funções, me ausentei da última sessão do Conselho, inclusive, e lamentavelmente não tive condições mesmo de me debruçar sobre esse processo da forma como deveria, da forma como havia previsto, e eu ia pedir a colaboração e a sensibilidade dos colegas do colegiado para a gente prorrogar a discussão aqui da expansão, a partir do meu voto vista, por mais algumas sessões, de modo que eu traria ele aí em definitivo na sessão do dia 10 de novembro. Então, seria, na verdade, só mais 2 sessões aí de prorrogação de prazo para que a gente possa avançar nessa discussão, e isso até coincide com uma outra necessidade circunstancial, que é o afastamento por licença-prêmio da conselheira Érica, que tem trabalhado comigo nesse processo da expansão e que está afastada também das suas funções nessa semana e na próxima. Então, a gente precisaria contar com a colaboração e a sensibilidade dos colegas para trazer esse processo na sessão do dia 10 de novembro, aí sim, para a gente submeter a discussão do colegiado. É isso, presidente, obrigado. Conselheiro Rafael. Conselheiro Leonardo de Paula, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todas e todos. Primeiro, saúde e cumprimento a todos presentes aqui na sessão, que participaram do momento aberto. E eu já vou iniciar, senhor presidente, também manifestando minha solidariedade à colega Jaqueline, que fez uso hoje da palavra aqui. Com relação à questão jurídica trazida, eu vou me restringir aqui e deixar para me manifestar quando da votação, quando o conselheiro Rafael Camarão trouxer o voto sobre essa questão. Mas desde já, eu gostaria de lamentar a postura da gestão com relação à colega Jaqueline nesse caso, né? Segundo os relatos trazidos tanto pela colega, também pela APADEP, diversos membros, componentes da gestão já conversaram com a Jaqueline desde o momento que ela entrou, né, na carreira, e sempre ali com pedidos, com promessas, né, de que a situação iria se encaminhar de uma maneira diferente, paralelamente solicitando que ela acumulasse cargos diversos, sem a devida contraprestação, que atuasse em uma regional simultaneamente a outra regional, colega itinerante no interior, algo que viola frontalmente a deliberação 356, que trata dos itinerantes, e ainda assim, a colega, claro, na situação de vulnerabilidade que se encontra, optava ali por desempenhar bem suas funções, né? Acho que isso aqui, com todas as pessoas que eu conversei que conhecem o dia a dia de trabalho da colega, atestam a qualidade técnica, né, exemplar da Jaqueline, e o contrário, né, visto dos componentes ali da gestão que a abordavam, que vendiam ilusões aqui para a colega, né? Eu acho que esse é o termo. Abusando da condição de vulnerabilidade que ela se encontrava. Eu acho que isso aqui é inadmissível, senhor presidente. Então, eu queria deixar registrado isso desde logo, né? Com relação à questão jurídica, como disse, vou me manifestar posteriormente, mas talvez, como sugestão, né, aqui, que a gestão deixe clara qual que é o seu posicionamento desde logo para a pessoa envolvida, né? Porque é muito grave esse tipo de situação, é a carreira da pessoa, é a vida da pessoa. Então, acho que é bastante infeliz a forma como se comportou nesse caso. Eu também gostaria aqui de tratar do tema do plantão, acho que é um tema que o conselheiro Júlio Tanuri trouxe hoje já né, para a pauta. Aproveito para já cumprimentar o colega Júlio, mas eu tive, né, durante esses dias, a infeliz oportunidade de ler o parecer
da assessoria jurídica. Como bem falou aqui o colega Fábio Sorge, que ainda nos assiste aqui, né, a questão técnica do parecer deixa bastante ali a desejar, uma interpretação bem limitada, bem restritiva, né, que não encontra amparo, né, na legislação, na Constituição. Achei irretocável a fala do colega aqui, não vou me estender com relação a ela. O que eu queria chamar a atenção, senhor presidente, é que essa forma de compensação, né, o plantão gerando 2 dias de compensação e apenas um deles indenizável, conforme consta da proposta do conselheiro Rafael Camarão, é a forma que o Ministério Público atua, né? Isso, inclusive, está no parecer, né, que, infelizmente, após constatar que é essa forma que o Ministério Público faz, diz que nós não podemos fazer da mesma forma aqui, né? Ou seja, nesse caso não vale a simetria constitucional. E a gente fica numa posição aqui muito desconfortável, senhor presidente, porque há meses, semanas atrás, tivemos a discussão aqui sobre a proporção de remuneração do plantão. Todos nós aqui, né, foi o voto vencedor desse colegiado de que o patamar fosse de 1 para 1. O defensor público geral não observou a opinião do conselho, aqui é aquela matéria em especial, ela era de caráter opinativo por parte do colegiado, e o defensor público geral adotou o patamar de 3 para 2, justificando justamente a simetria, né, com o Ministério Público, ou seja, a simetria, quando é para restringir, vale, né, quando é para ampliar, não vale, né? A gente fica numa situação bastante complicada, né? Parece que, nesse caso, né, invertendo todo o raciocínio jurídico, é a Constituição que deve ser interpretada conforme a lei estadual, conforme a portaria tal, conforme a deliberação, né? E não, claro, né, como todos aqui sabemos, é que a Constituição que deve orientar a interpretação dos atos da normativa infraconstitucional. E, nesse caso, também todos sabemos aqui, a emenda 80 de 2014, ela traz essa simetria com os demais órgãos do sistema de justiça. Então, eu queria, desde logo, fazer esse registro aqui, e também não poderia deixar de tratar do tema das ANPPs, né? É um tema que a gente vem discutindo nesse colegiado já faz bastante tempo, né? Eu tive a ingênua ilusão de que isso tinha sido resolvido, senhor presidente, mas infelizmente não foi. Já faz algumas sessões que eu venho apontando que há falhas, né, que há um excesso de burocracia, que há reclamação dos colegas, e infelizmente isso não cessou. Muito pelo contrário, isso só vem aumentando. Eu vou dar aqui alguns exemplos concretos. Na capital, especificamente na Barra Funda, existe atividade prevista para os ANPPs no MP antes do oferecimento da denúncia. Os colegas que fazem essa atividade reclamaram, olha, né, o grau do absurdo, de que não, apesar de ter previsto lá a contraprestação, a remuneração, não receberam. Faz 3 meses que estão fazendo atividade, né, 2 ou 3 meses sem receber. É essa a informação que chega, né? Eu não sei se já foi solucionado entre a semana passada e essa, entre a última sessão do Conselho e essa, mas essa é a informação que chega. Mas há hipóteses de que o membro do Ministério Público não oferece antes da denúncia, oferece o ANPP no MP, posteriormente à denúncia. Isso acontece, por exemplo, para dar um exemplo bastante concreto, no Sanctus. Acontece em outros lugares também, mas no Sanctus é bem peculiar, porque no Sanctus, senhor presidente, nós temos a falta de um defensor público lá. No Sanctus são 2 juízes, 4 promotores de justiça e apenas um defensor público, que tem que, coitado, ali se virar para tentar dar conta do expediente. E além do expediente judicial, tem que fazer os ANPPs no Ministério Público, a cargo dele, né? Em descumprimento ao que a gente decidiu aqui nesse colegiado, de que sempre que o ANPP for realizado na sede do Ministério Público, isso daria ensejo a um auxílio, a uma gratificação ou a designação de algum colega, no caso haja impossibilidade do próprio colega da atribuição realizar essa atividade. Isso não acontece só no Sanctus, mas no Sanctus é peculiar justamente por conta desse fato de ser um único colega ali, né? E aqui eu já abro um parênteses de que acho que esse ponto teremos que rever no plano de expansão. Não há essa previsão no plano de expansão da gestão. Acho que essa tem que ser uma previsão, algo que a gente tenha que solucionar. Não é possível deixar esse cargo com apenas um defensor, mas isso a gente vai fazer no momento oportuno. Mas
inclusive, colegas, agora não do Santos, colega de outros lugares, de outras varas ali na Barra Funda, que também se deparam com essa dificuldade, me trouxeram, inclusive, mensagens da assessoria criminal dizendo que, nesse caso, teria que avaliar se está tendo pauta dupla ou não. Veja, é completamente contrário ao que foi decidido pelo colegiado. Não tem que ter qualquer... Eu queria que isso constasse, inclusive, do relato, porque os colegas fiquem absolutamente tranquilos, que pelo que foi decidido no colegiado, se o NPP for no Ministério Público, não tem que ter qualquer tipo de avaliação sobre pauta dupla ou não. Automaticamente gera algum tipo de auxílio. O tipo de auxílio que vai gerar, isso sim, ficou a cargo das subs decidirem. Agora, que sempre vai dar ensejo a uma atividade de especial dificuldade, isso foi deliberado pelo colegiado. Essas reclamações não partem só da Barra Funda. A região metropolitana, né, colegas, o Alan estava aqui, acho que se ausentou momentaneamente, mas não me deixa mentir, o pessoal das unidades da metropolitana tem se manifestado bastante com relação a isso, né, tem ali afirmado que a burocracia para fazer o pedido tem sido tamanha, que eles acabam ali não conseguindo fazer o pedido e tem que arcar eles mesmos ali na sua atribuição ordinária com a atividade. E essa reclamação, né, escalou nos últimos 15 dias, desde a última sessão do Conselho Superior, e inclusive colegas do interior, o conselheiro Gustavo Minatel vem reclamando de que não estão conseguindo. Inclusive eu recebi uma decisão aqui que eu achei assim, beira o absurdo. A colega faz um pedido no dia, não vou lembrar aqui o dia, mas ela faz um pedido que daqui uma semana vai ter o NPP, esse e-mail não é respondido, acho que isso vem bem no sentido do que o colega Rafael Camarão trouxe aqui hoje, e aí ela faz um pedido depois pelo SEI, e aí o pedido é negado porque ela fez fora do prazo, né? Veja só, a gente chega numa situação que o que será que o colega tem que fazer para conseguir, né, que seja cumprida a deliberação do Conselho Superior. Veja, o que parece com esses casos, senhor presidente, é que a gestão não gostou do que foi decidido pelo colegiado, é que por uma questão de ego, de melindre, eu não sei porquê, não quer cumprir. Né? Desculpa, não tem que gostar ou não gostar do que foi decidido. Se foi decidido, tem que cumprir. Eu também não gosto de tudo que é decidido aqui, mas eu me submeto a isso. Né? Eu também lembro a todos os conselheiros aqui que é uma das atribuições dos membros desse colegiado é garantir que o desempenho e as funções aqui do colegiado, que tomem todas as providências, né, para assegurar o bom desempenho e funções aqui desse colegiado. E eu acho que a observância das decisões do colegiado passa por isso. Por favor. Só uma parte. Me parece, presidente, que, segundo as informações dos colegas, principalmente da Barra Funda, a respeito desse tema, que quando os defensores e defensoras eram escolhidos a dedo para desempenhar essa função lá na Regional Criminal, a lógica era uma proporção de retribuição muito melhor do que é hoje e não tinha essa burocracia para executar e receber a contraprestação necessária. Então, me parece que faz sentido esse apontamento do conselheiro Leonardo, no sentido de que há uma predisposição ao descumprimento da decisão aqui do Conselho, exatamente porque a gente não deixa mais que a gestão selecione a dedo os colegas que vão desempenhar a função. E aí agora parece que há uma resistência grande aí em avançarmos nesse tema. Obrigado, conselheiro. Eu que agradeço, conselheiro Rafael Camarão. E só para finalizar esse tema aqui, eu vou fazer aqui, senhor presidente, um apelo para que a gente consiga solucionar, né, para que essas reclamações com relação ao NPP elas cessem, que a gestão cumpra o que foi decidido. Eu acho que aqui foi uma composição, né, que ambos os lados cederam aqui. Né, e se a gente chegou nessa composição, se foi possível compor dessa maneira, eu espero que ambos os lados cumpram o que foi decidido. Né? A decisão não deixa espaço para a discricionariedade da gestão, das subs, do defensor-geral, do assessor criminal, de quem quer que seja, não considerar o ANPP no MP como uma atividade de especial dificuldade. A discricionariedade aqui se restringe ao modo, né? A forma, a modalidade que isso vai se encaixar. Agora, utilizar de instrumentos burocráticos para dificultar o acesso, qualquer outro tipo de empecilho para descumprir a decisão do Conselho Superior, isso é inadmissível. Isso pode configurar, inclusive, falta funcional, a meu ver, né? Porque é uma decisão do Conselho Superior sendo descumprida. Então, eu gostaria aqui de fazer novamente, espero que pela última vez, um apelo pelo cumprimento do que foi decidido por esse colegiado.
Senhor presidente, por hora eu encerro aqui a minha manifestação, agradeço e devolvo a palavra. Conselheiro Alan, bom dia, bem-vindo com a palavra. Bom dia a todos e todas, senhor presidente, senhores conselheiros, público presente. Bom, queria também primeiro saudar a todos que fizeram falar do momento aberto, fazer especial referência ao Rafael Giovanelli, do Conselho Consultivo da Ouvidoria, que traz também um importante tema que será discutido ali na expansão, mas também a colega Jaqueline Amaral, né, a colega que traz uma situação bastante trágica, bastante triste, bastante angustiante, né, traz o seu relato do quanto isso impacta a sua vida, impacta suas decisões passadas, futuras, sua estabilidade familiar, afetiva, etc. Tantos aspectos possíveis de uma decisão que, enfim, será enfrentada por esse colegiado. Tenho certeza que o relator, conselheiro Rafael Camarão, trará ali elementos muito importantes para a nossa discussão, mas, de fato, é bem angustiante tratar desse tema. E compartilho de muitas críticas que ela faz a como esse tema foi tratado internamente, institucionalmente. Me preocupa ali, eu acho que a gente vai se deter mais profundamente, mas uma diferença de posicionamento dela em relação aos outros casos, isso é o que mais me chama a atenção, né, porque foi tratado de forma diferente o dela em relação a outros casos, ou seja, decisões ali de recurso, né, de recurso extraordinário, de agravo em recurso extraordinário, essa perseguição por esse resultado específico por parte da Defensoria Pública Geral, mas eu acho que isso será tudo, né, discutido e melhor aprofundado ali na decisão da pretensão que ela apresenta perante esse colegiado. Também quero saudar a colega Fernanda Capitânio, também reiterar alguns pedidos de informações por parte dela. Sei que tem uma insatisfação, senhor presidente, dessa questão ter sido trazida naquela liminar, mas vejo que também a proposta da administração apresenta uma outra via que também está pouco aprofundada, né? Sejam informações, em justificações, e muitos dos obstáculos que são trazidos para a não implementação também, em maior ou menor medida, seriam enfrentados se caso o projeto da administração seja implementado. Então, essa falta de informações que a colega ressalta também me preocupa nesse sentido. E, por fim, também saudar o colega Fábio Sorge, que também fez fala no momento aberto. Também recebi com preocupação o parecer elaborado pela assessoria jurídica da Defensoria, acerca da mudança da deliberação 334 de 2017, que regulamenta a Lei Complementar 1295 de 2017 e trata da vantagem, né, a proposta trata da vantagem não pecuniária de compensação em razão de atividades realizadas no final de semana, feriados e recesso, em relação ao direito de compensação na medida de 1 dia de trabalho. Também me causa espanto, senhor presidente, que tenha demorado 120 dias para que seja apresentado um parecer nos termos que foi apresentado, né? Também não é uma crítica dirigida à colega que subscreve o parecer, mas uma crítica à própria assessoria jurídica de modo geral e à Defensoria Pública Geral. Um parecer que tem uma leitura bastante restrita de legalidade, de interpretação de dispositivos que já poderiam ter sido adiantados de uma forma anterior, né? A minha expectativa é que fosse feita alguma pesquisa jurisprudencial mais aprofundada, né? Exposições ali doutrinárias ou de outro teor, mas o que foi feito foi basicamente uma leitura bastante restrita à interpretação gramatical ou textual de alguns dos elementos. E não é a primeira vez que a gestão ela se apega em argumentos de legalidade, ou no regime do direito administrativo, ou em princípios do direito administrativos, para interditar certos pontos do debate político de decisões de ordem política e não jurídica, tentando ali diminuir, ou limitar, ou restringir a atuação do Conselho Superior, que é o colegiado máximo dessa instituição. Né, o parecer chega a indicar que o Conselho Superior, que não haveria margem para interpretação de outra interpretação, senão aquela defendida pelo parecer, o que me parece também bastante preocupante nesse sentido. Eu concordo com os argumentos do colega Fábio Sorge no que toca à própria interpretação
do inciso 10, interligando com o parágrafo 2º. Porque o inciso 10 do artigo 134 da Lei 988, da nossa lei orgânica, fala que, dentre as vantagens asseguradas aos membros da Defensoria Pública, o inciso 10 prevê a compensação em razão de atividades realizadas nos finais de semana, feriados ou recesso, mediante designação do ato DPG, observados os critérios definidos pelo Conselho Superior. Então, o inciso 10 também marca ali essa margem que, ao contrário do parecer, se determina que, sim, o Conselho Superior é que tem a atuação normativa para definir os critérios dessa compensação. A única limitação que vem no artigo 134, de fato, é o parágrafo 2º, mas é uma interpretação de ordem orçamentária ou de destinação dos recursos, que é a limitação da indenização na medida de 1/30 do vencimento de defensor público nível 1. De fato, o Conselho Superior não poderia definir a indenização de uma forma diferente desse parágrafo 2º, mas pode definir, sim, os critérios para compensação, de modo que, no meu entendimento, acho que nós também vamos aprofundar, a PADEP também vai contribuir de uma forma decisiva, o Conselho tem, sim, uma margem para definir de uma forma diferente do que está estabelecido no parecer da AJ. Outros aspectos que me preocupam também nesse parecer, né, que são trazidos como argumentos, mas que revelam um posicionamento, inclusive político, ou de visão de defensoria pública, que é, na verdade, uma exteriorização da visão política dessa gestão, escamoteada ali em argumentos jurídicos, né. Primeiro, né, o afastamento da CLT, ou da consolidação das leis do trabalho. A CLT é uma conquista histórica da sociedade brasileira, né, e não deixa de ser um parâmetro interpretativo importante para a proteção de trabalhadoras e trabalhadores, né, ainda que destinada especificamente aos trabalhadores do ramo privado, ela também é um parâmetro interpretativo para os trabalhadores e trabalhadoras dos órgãos públicos, né. Nós já tivemos um espelho na legislação privada, por exemplo, na questão da licença paternidade, ou alguns aspectos que têm sido discutidos na política de valorização da maternidade, amamentação em primeira infância. Então, de modo que, embora não tenha uma aplicação direta e imediata, a CLT não deixa de ser esse farol também para as carreiras jurídicas, notadamente na proteção de trabalhadores e trabalhadoras, que, novamente, né, a gente está discutindo aqui, trabalho aos finais de semana, nas folgas, né, um período que até o direito do trabalho coloca como higiênico ou importante ali para a preservação da saúde mental e que é sacrificado para o exercício do serviço público. Além do afastamento da CLT, também é um afastamento da normatização de outras carreiras, como o Ministério Público e Poder Judiciário, aprofundando essa desigualdade ou essa falta de equiparação entre as instituições. Uma parte da argumentação que o colega Fábio Sorge também coloca e também me causa espanto, né, essa diferenciação entre, é um juízo mesmo de valor que o parecer faz, entre a atuação do defensor público e a atuação do juiz, né, como se a atuação do juiz ou da juíza fosse mais extensa que do defensor. Vejam, num plantão judiciário basicamente baseado em audiências de custódia, os defensores trabalham no mínimo o dobro que esses outros profissionais, né? Ou seja, nós temos um período de entrevistas reservadas antes das audiências, depois nós temos as audiências, que basicamente é o que coincide a nossa atuação com de juízes e promotores, e depois nós temos os encaminhamentos para as reformas dessa decisão, né? O antes e o depois dessas audiências é basicamente assumido pelos profissionais da Defensoria Pública, de modo que a gente acaba trabalhando o dobro ou o triplo desses outros profissionais, né, dessas outras carreiras. Além dos atendimentos, além da diferença de estrutura, que demonstram que o conjunto de atividades que, na verdade, são realizadas por defensores são mais complexas e mais penosas que os outros profissionais. Então, numa primeira leitura do parecer, eu acredito que tem aspectos bastante preocupantes. Mais uma vez, eu acho que a gente vai ter que se debruçar sobre a argumentação jurídica novamente, dessa redução, dessa interpretação gramatical do regime do direito administrativo, mas também, nas entrelinhas dessa argumentação jurídica, há posicionamentos políticos bastante preocupantes da Defensoria Pública Geral por meio da sua assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral. Acho que a gente vai se debruçar sobre esse tema hoje, mas eu queria adiantar essas preocupações que eu tive ao ler e ao me debruçar sobre o parecer apresentado.
Seriam essas as minhas considerações. Devolvo a palavra à presidência. Obrigado, conselheiro Alan. Seguindo marcha, conselheiro Gustavo Minatel, boa tarde. Bem-vindo com a palavra. Antes do Gustavo se manifestar, acho que hoje, para a reflexão dos conselheiros e conselheiras, já sugeri aqui uma suspensão para o período do almoço. Já vou sugerir aqui às 13 horas que a gente interrompa e retorne às 14h30, ok? Gustavo Minatel. Bom dia, boa tarde já. Obrigado, presidente. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar as pessoas que participaram, estiveram presentes no momento aberto, falar de maneira ainda que breve a respeito da defensora pública Jaqueline, dizer que há uma preocupação de todos e uma compreensão com relação à situação delicada que ela vivencia profissionalmente hoje na defensoria em razão dessa instabilidade. Dizer que a sua situação, ela não é, eu acho que é importante fazer a contraposição a algumas falas. A situação da Jaqueline é tratada com muito cuidado, como uma pessoa que trabalha na instituição. Não há nenhuma bagunça administrativa com relação à atuação. Há sim algumas escolhas baseadas em aspectos jurídicos que são avaliados pela instituição, em conjunto com as assessorias, as subdefensorias e a Defensoria Pública Geral. Fazer também algumas anotações com relação à questão, o Conselho vai decidir em um momento posterior, vai avaliar o pedido em um momento posterior, mas queria deixar claro algumas questões, como, por exemplo, a manifestação a respeito de que a manifestação não teria sido realizada no último dia do prazo, né, o que não é verdade, né? A administração, quando atua nesta condição, ela não usa o prazo em dobro, né? Então, é importante que fique claro nisso. A manifestação foi feita no último dia do prazo, no contexto, levando-se em conta a natureza da atuação da instituição nesse processo judicial. Também achei muito equivocada a fala de que a relação com a Jaqueline beirou a arbitrariedade, né, a colega. Acho que muito longe disso. Eu não sei se tem alguma relação com as designações que foram feitas, mas se há uma relação, queria deixar claro que essas designações todas foram feitas e realizadas em consenso, não apenas com a defensora, que sempre foi muito solícita, muito educada, e os defensores de São José do Rio Preto e Araçatuba. Sempre um consenso, sempre um diálogo, havia necessidade de atuação em substituição a uma defensoria de Araçatuba, e assim era feito, essas designações eram feitas pontualmente, e neste contexto sempre assegurada a defensora pública que não se deslocasse até a cidade de Araçatuba e permanecesse sim ali na cidade de São José do Rio Preto, onde desempenhava suas atividades de maneira ordinária. Então, só para deixar claro isso, também teremos oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito dos casos, né, que não são idênticos, né, não são idênticos. Há situações semelhantes e situações muito diversas que são citadas e mencionadas a justificar, a demonstrar a inexistência de violação de isonomia ou tratamento diferenciado a este caso concreto, né. Tem uma situação que é a que mais se aproxima em um outro contexto fático, em que a pessoa conseguiu uma decisão em primeira instância e segunda instância e não houve recurso extraordinário por parte da defensoria, mas o contexto era outro, inclusive de jurisprudência não favorável à tese apresentada pela administração. E naquele contexto a opção foi justamente não criar um precedente desfavorável, e por isso não a apresentação do recurso. Há um lapso temporal considerável entre aquela decisão e hoje. E os outros casos mencionados são casos relativos ao último concurso público e que discutem matéria diversa.
A matéria discutida diz respeito à correção da prova. Tem uma questão de subjetividade, de mérito, que dificilmente poderia ser revertida através de recursos de natureza extraordinária. Portanto, são situações bem diferentes. Queria falar também um pouco, né, e aí eu compreendo, né, embora em outra ocasião eu tenha sido compelido a votar, né, a curadoria especial, né, a liminar, eu compreendo, né, o conselheiro Camarão, caso ele entenda que ele não se sente preparado para apresentar o voto hoje. Como eu não me senti naquele contexto, sem dados, sem informações, não vejo qualquer problema nessa prorrogação. Tem uma outra questão que acho que eu não poderia deixar de responder, que diz respeito à dificuldade de acesso, né? A dificuldade de acesso à terceira subdefensoria pública geral, à assistência e a toda a equipe. Eu, de fato, gostaria de ser mais ágil e responder a todos no WhatsApp, no telefone, no Teams e das outras formas que eu acabo sendo procurado. Recebo mensagens e não é incomum às madrugadas, às vezes antes das 5 horas da manhã, né? E obviamente durante o almoço, à tarde, à noite, em diversas ocasiões. Não é comum, né? Pauta duplas em reuniões, em telefonemas. Então, de fato, eu gostaria, né, de poder, não tenho como me bilocar, né, apenas um espaço, apenas um local, tento dar atenção devido ao respeito que todos os defensoras, servidores, porque converso com muitos servidores também pelo Teams, que eles merecem. E é natural, vai acontecer, já aconteceu, pode acontecer novamente, que alguma mensagem não receba uma resposta rápida e às vezes possa até mesmo alguma mensagem não ser respondida, né, por um erro, por uma falha. Eu queria também aproveitar, já que, né, nessa oportunidade de um conselho, pedir que sempre que as pessoas... Isso o conselheiro Rafael Camarão teve cuidado. Mas eu gostaria de pedir às pessoas que encaminhassem e-mails diretamente a mim, que encaminhassem também copiando a secretaria. Porque a secretaria é um filtro importante, ela é um controle. Nós recebemos dezenas... Tem semanas que, alguns dias, é muito possível o recebimento de aproximadamente quase uma centena de mensagens no dia. Portanto, quando a secretaria é copiada nos e-mails, ela pode cobrar, né, o terceiro subdefensor geral no final do dia, depois de 2 dias, que aquela mensagem está pendente de resposta. É o que o Camarão fez, o conselheiro Rafael Camarão fez. Com relação à situação sua situação, Rafael, eu estou consultando aqui, estou pedindo para a secretaria avaliar, porque você copiou a secretaria, mas eu não vejo, obviamente, caso a designação não tenha sido realizada, sim, de fato, é uma questão temporal. Mas houve uma autorização, porque nós conversamos sobre isso, né? Um pouco antes de você enviar o e-mail, você perguntou o que você acha do projeto, se eu concordo, e eu concordei. Portanto, haverá designação, se não houve um equívoco, já antecipo o pedido de desculpas, e haverá designação porque houve anuência. Houve anuência ao projeto que foi apresentado e que, de fato, foi tão positivo que hoje está sendo replicado na cidade de Limeira, né, partindo desse embrião que você trabalhou com a Camila e com outros parceiros na cidade de Tupã. Falar um pouquinho a respeito da curadoria, né, que hoje vem pelo regimento interno, decidiremos, deixar claro que em nenhum momento houve descumprimento de decisão do Conselho Superior, porque é uma liminar que não está suspensa, né, então, assim, não tem como descumprir algo que não está em vigor, né. Então, muita clareza, não estamos descumprindo decisão do Conselho Superior, porque decidiremos hoje, inclusive a liminar,
né, se mantém ou não. Dados, né? Algumas pessoas mencionaram que não há dados. Apresentei inúmeras informações no âmbito do processo, né, discutindo, mostrando a inviabilidade do modelo apresentado, e discutindo também o erro procedimental, né, da maneira como se pretende instituir um projeto piloto, sabendo que os projetos de natureza, os projetos pilotos da Defensoria não têm sido trabalhados dessa maneira, né, e sim com a ideia de afastamentos para, sim, confecção de um trabalho, pensar e não de maneira em uma execução utilizando defensorias tal como essa. Diferente da postura da primeira Subdefensoria Pública Geral, que apresenta um projeto e aguarda a discussão por parte da sociedade civil, por parte dos atores internos e externos, para só depois, só em um momento posterior, faz o projeto piloto, faz o trabalho com as assessorias e aguarda essa decisão que vem do Conselho Superior, mas após manifestação de toda a carreira e externa, para fincar posição e avançar na expansão institucional. E com relação ao NPP, eu não tenho essa impressão, Leonardo, muito pelo contrário, eu tenho de que eu não gostei da decisão. Eu gostei, foi trabalhada com você em grande parte, eu gostei muito da decisão, acho que foi uma excelente construção feita a saída naquele contexto, carece de melhorias com o tempo, acho que a gente vai melhorar, tem espaço para aperfeiçoamento do modelo. Esse caso concreto que foi mencionado, né, de uma pessoa solicitou e depois nós demos alguma orientação, como se nós tivéssemos segurado e a pessoa apresentou posteriormente e aí nós dissemos que não houve requerimento. Eu não sei exatamente qual mas eu posso afirmar com segurança que nós temos um caso apenas de indeferimento, né? E esse indeferimento foi fundado na ausência de requerimento porque anteriormente a pessoa entrou em contato conosco, trocou algumas informações pelo Teams para saber como funciona o modelo e disse que não iria requerer, né, daquela maneira não interessava, né? Então, não sei se é o mesmo, mas me coloco à disposição também para melhores esclarecimentos. A decisão, ela traz... Não está sendo descumprida a decisão do Conselho Superior com relação ao ANPP. A decisão dá um espaço de trabalho à Subdefensoria Pública muito interessante, que é a definição do auxílio, a definição coloca a gratificação como uma segunda via que garante em qualquer hipótese ao defensor e à defensora uma contrapartida pela atuação, mas sempre na ótica de uma atuação em apoio, né, como medida de apoio, que é isso que foi pactuado junto ao Conselho. No último mês, nós preparamos uma planilha que facilitou a inserção das informações, desburocratizando também a atuação do ANPP. E, por fim, mas retornando à questão do ANPP, a situação de Lorena acho interessante mesmo, né? É muito curiosa, porque é uma cidade muito pequena, com um número expressivo de nomeações em curadoria especial, chamou muito a atenção. Nós procuramos saber, né? Entramos em contato com a OAB local, com o judiciário, e de fato nós temos lá quase 1.900 indicações, mas 923 são nomeações em substituição, né? Em substituição, qual que é a situação concreta, né? Parece que teve a informação que nós recebemos e confirmada por alguns casos, né, alguns processos, é de que houve uma pirâmide financeira e a empresa teve lá o seu problema. Inúmeras ações judiciais, alguns advogados, né, no contexto, advogavam em causa própria, e houve a necessidade de nomeação de curadores especiais para atuação em favor da pessoa jurídica, e
muitas vezes os advogados que atuavam foram nomeados pelo sistema rodável, enfim. Então foram substituições que, inclusive, não geraram pagamento, né? Então por isso que tem esse número substancial de nomeações, além de fato, né, a demanda de curadoria, ela cresceu naquele contexto, foi uma situação episódica na cidade de Lorena. Presidente, são essas considerações iniciais e eu fico à disposição para mais esclarecimentos. Obrigado, conselheiro Gustavo. Conselheira Camila, boa tarde, bem-vinda e com a palavra. Bom dia. Bom, queria aqui iniciar, claro, saudando a todas e a todos, saudando todos e todas que participaram do Momento Aberto, em especial nosso conselheiro consultivo, Rafael Giovanelli, que é coordenador, né, de litigância climática e estratégica na WWF, uma organização que tem trabalhado, né, de forma muito próxima e de forma muito importante com relação a todos os temas socioambientais. WWF, que é uma organização internacional, mas que trabalha aqui em São Paulo, trabalha em Brasília. Fiquei muito feliz com a entrada do Rafael no nosso conselho. Acho que a fala dele, né, já mostra a importância, de fato, da Defensoria Pública avançar nessas questões socioambientais, né, com relação à emergência climática. Queria ressaltar que a fala do Rafael tem sido um consenso no nosso conselho consultivo, que esse plano de expansão, de fato, traga, né, o reforço dessa atuação estratégica coletiva da Defensoria Pública. Temos visto ali de forma muito positiva, de forma muito satisfatória, a criação dessa coordenação, né, de meio ambiente, de mudanças e emergências climáticas, a criação, né, conselheiro Júlio Tanoni, dos 8 cargos de tutela coletiva. Não tenho dúvidas de que será um grande avanço histórico e simbólico para a Defensoria Pública esse plano de expansão. Ressalto também que a criação desses núcleos, né, tanto de saúde pública, a Rede Apoia, da coordenação de tutela coletiva, tem aparecido de forma muito expressiva nas pré-conferências da Defensoria Pública. Todos eles, né, todas essas demandas já são demandas históricas de pré-conferências anteriores, mas que vêm se repetindo aqui no 9º ciclo. Então, eu não tenho dúvida que a Defensoria, esse Conselho Superior, vai olhar com bastante atenção esse pleito social dos movimentos populares. Queria também aqui já fazer um registro. Recentemente, o Rafael Giovanelli, nosso conselheiro, se reuniu com a assistente, né, a defensora pública assistente da terceira Subdefensoria Pública Geral, Patrícia Oliveira. Pudemos falar ali de toda a atuação da Defensoria Pública com relação à proteção da população em vulnerabilidade de São Sebastião. Então, queria aqui agradecê-la imensamente. E queria também fazer aqui um informe, alguns poucos e breves informes. O primeiro com relação à reunião ordinária do Conselho Consultivo em que realizamos na semana passada. Reunião muito importante em que recebemos ali o defensor público Tiago Buozzi. Nosso conselho há algum tempo já queria compreender melhor a política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação racial da Defensoria Pública. Foi ali um momento muito importante de troca de saberes. O nosso conselho ficou muito bem impressionado, inclusive, com a política da Defensoria de São Paulo. Ali a gente tem conselheiras como, por exemplo, a Marina Ganzaroli, que é uma grande expert nesse tema. A Marina, além de ser feminista, ela é uma das fundadoras do Me Too, e ela, inclusive, falou a importância da Defensoria difundir para além aqui do Estado de São Paulo essa política, seus aprendizados, mas colocou também ali algumas contribuições, como, por exemplo, uma prática internacional, uma boa prática internacional, que é, por exemplo, uma autoridade externa com relação ao recebimento de denúncias, né, para que tenha uma instância superior para esse recebimento de denúncias. A gente conversou ali, né, claro que a ouvidoria, a corregedoria recebe também denúncias de assédio e discriminação, mas ela nos contou o quanto essa prática é muito interessante, principalmente com relação a empresas privadas, mas ela trouxe também ali numa perspectiva das instituições públicas. Dialogamos também ali com a nossa conselheira Silvia Souza, que também é uma grande especialista no tema da igualdade racial, a importância dessa política olhar cada vez mais para denúncias com relação a racismo e discriminação racial internamente na Defensoria Pública, ainda mais pensando agora nesse 9º concurso, né, com a entrada de mais defensores e defensoras negras e negros. Então foi ali uma pauta muito importante, muito rica, valiosa. Eu queria agradecer muito o Tiago Buozzi pela disponibilidade dos diálogos. E aqui, caminhando um pouquinho, eu queria dizer também que nas 2 últimas semanas, a ouvidoria, a gente avançou muito nos diálogos com
os advogados populares, com os advogados de direitos humanos, né, que atuam com essa litigância estratégica no TJ, no STJ e no STF, para que a gente possa convidar esses advogados, esses movimentos sociais, essas organizações de direitos humanos a participarem do processo de formulação das teses institucionais. E tem sido um movimento muito interessante, né, de retomada da participação social nessa propositura das teses. Agora, só nesse ano, a gente já recebeu mais de 17 teses, e a gente ainda espera receber um pouquinho mais, mas teses muito qualificadas, teses, por exemplo, que dizem respeito à liberdade de expressão, à tecnologia, com relação a temas socioambientais, enfim, eu não tenho dúvida que será aí um encontro anual de defensores muito profícuo, e a sociedade civil está muito animada para participar, e no 8 de dezembro, e já agradeço também, claro, a EDEP, né, pela permeabilidade, por se dispor a comprar essa ideia da participação dos movimentos sociais, e esse Conselho Superior também, que avançou muito nessa possibilidade. E, por fim, eu só quero dizer, e já me justificar também, esse final de semana, hoje e amanhã, nós teremos quase as últimas pré-conferências, né? Aqui em São Paulo, nós amanhã teremos a pré-conferência da Regional Sul, da Regional Criminal, Central, Infância, e hoje em Sorocaba. Então, eu não conseguirei voltar aqui pós-almoço, porque já estarei em deslocamento para a pré-conferência de Sorocaba, mas eu queria muito fazer um agradecimento muito especial aqui a toda a Defensoria, a todas as unidades que têm, de fato, construído, acho que o ciclo de conferências, acho que mais participativo, um ciclo de conferências histórico, né? Acho que a gente tem batido recordes de participação social, temos nos deparados aí com problemas bons, que é mudar de local, de última hora, para comportar toda essa participação. Então, eu queria aqui agradecer imensamente a Defensoria e principalmente os movimentos populares que têm absolutamente abraçado esse importante mecanismo de participação direta e de construção do futuro da Defensoria. Então, eram só esses os informes, agradeço imensamente e devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Camila. Próximo inscrito, conselheiro Leonardo Scofano, boa tarde, bem-vindo com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria também de registrar minha solidariedade à colega Jaqueline sobre essa questão da ação judicial que está tramitando no STF e trata sobre a questão da atividade jurídica, se ela vai permanecer na carreira, se não vai. Isso é um drama pessoal que gera muita preocupação aqui no Conselho. Ela vai protocolar esse pleito. Aliás, já protocolou, o relator é o Camarão, e oportunamente a gente vai discutir aqui no Conselho, provavelmente deve ser trazido na próxima sessão, essa questão para analisar os pedidos da colega. Também gostaria de cumprimentar os colegas presentes, o Fábio Sorge, a Fernanda Capitânio, a Helena, a Dolores, a combativa Dolores, junto com a Silvana, estão sempre presentes aqui nas pautas de valorização da carreira. E falando em valorização da carreira, eu não posso deixar de mencionar o que foi muito bem trazido pelo colega Sorge sobre a Carta de Jundiaí, que contou com 3/4 de assinaturas de colegas da carreira, então tem um peso político muito grande, e dentro dessa carta contém essa questão da discussão do plantão, de um dia de indenização, mais um dia de compensação. Foram feitas algumas críticas ao parecer, ao conteúdo do parecer, e muito provavelmente vai ser pedido vista para a elaboração de um contraparecer, para que possamos discutir aqui. O único ponto que eu lamento é que esse prazo de 120 dias para a elaboração do parecer, isso poderia ter sido feito com muita antecedência para demonstrar, para registrar a opção política da administração. Então fica aqui a crítica nesse sentido, e eu não vejo nenhuma inviabilidade, já antecipando, até porque não está sendo desrespeitado o conteúdo legal, vai continuar sendo respeitado 1/30 da indenização, e a compensação, no caso, ela não seria indenizada, como ocorre, por exemplo, nos auxílios. Na questão do auxílio tem a previsão de compensação, mas não tem indenização.
Então, é algo que deve ser discutido com mais detalhes aqui. E, enfim, não está havendo nenhum desrespeito à legislação. E eu creio que possamos aqui elaborar um contraparecer para que possamos discutir com mais riquezas de detalhes sobre essa questão do plantão de 1 para 2, até mesmo por essa previsão na Carta de Jundiaí, que tem uma legitimidade política muito forte na carreira. Também eu gostaria de cumprimentar o conselheiro consultivo, ele já foi embora, o Rafael Giovanelli, fez aqui uma exposição muito interessante sobre a preocupação de questões climáticas. Isso, obviamente, está dentro do nosso espectro de atuação. E até gostaria de registrar a atuação da colega Thalita Verônica, que está organizando um evento, o primeiro Congresso de Justiça Climática da Defensoria Pública, que vai acontecer entre os dias 8 a 10 de novembro. E até mesmo o colega Tiago Festensteifer, ele está lançando agora uma obra que trata sobre um curso, o curso de Direito Climático. Então, eu estou aqui citando alguns colegas que são experts no assunto, para essa aproximação com o Conselho Consultivo, com o Rafael Giovanelli, para que possamos enriquecer essas discussões. Temos muitas pessoas qualificadas para que possamos dar esse retorno também para a sociedade civil, para que a gente possa dialogar, para que pensemos em efeitos concretos aqui na Defensoria Pública sobre essa questão climática. E, por último, sobre a Central de Curadorias, também gostaria de parabenizar a fala da colega Fernanda Capitânio. Florisvaldo, ele dialogou até com a Dolores sobre a preocupação com o orçamento, e é justamente por essa preocupação no orçamento, justamente pela proposta de deliberação apresentada pela colega Fernanda Capitânio, existe um grande potencial de economia de recursos. Então, seria razoável a criação de um projeto piloto, assim como foi feito em relação aos cargos coletivos em Itapevi. Foi feito esse projeto piloto, me parece que está dando certo. A gente poderia pensar também na Central de Curadorias. Mas, para isso, também me coloco à disposição para que possamos pensar aqui num consenso com a administração, no sentido desse projeto piloto. São 22 cargos, 20 cargos digitais, mais 2 cargos de coordenação digital. Então, podemos pensar nesse projeto piloto dentro desses cargos, talvez uma sinalização para que possamos discutir isso, talvez no plano de expansão, mas uma sinalização concreta da criação desse projeto piloto. E estou aberto à discussão, a gente pode dialogar durante essa semana, talvez para trazer um posicionamento na próxima sessão do Conselho. Então, desde já, me coloco publicamente à disposição para dialogarmos sobre avanços, tentar um consenso sobre esse projeto piloto, que tem um grande potencial de economia de recursos. Então, são esses os pontos. Sendo bem breve, devolvo a palavra à presidência. Conselheiro Leonardo. Conselheira Amara, boa tarde, bem-vindo, e com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento aqui os colegas e todas as pessoas também que falaram no momento aberto, aos colegas que ainda estão aqui. Eu inicio também me solidarizando com a situação da Jaqueline. A gente está aqui passando por uma semana de fase oral, né? A gente passa ali, vê no hall, vê o rosto apreensivo dos colegas, e a gente... É impossível não voltar no tempo e não pensar na nossa própria situação, né? Quando estávamos passando por essa fase, o quanto é o nosso desejo de ingressar na carreira. Então, eu me solidarizo muito com a situação dela, de ter ingressado na carreira que desejava, de ter trabalhado aí por tanto tempo, numa situação precária, né? Subjúdice, correndo um risco, né, afinal, de uma decisão desfavorável. Tivemos, inclusive, precedentes iguais, né, ao dela, enfim, me solidarizo muito, porque realmente é uma situação delicada e bastante difícil.
E, enfim, vamos ver, né, como é que vai ser o deslinde da questão aqui no Conselho, mas fica aqui esse registro de solidariedade à colega. Também uma breve fala sobre as pré-conferências, né, a pré-conferência da Regional Norte-Oeste foi realmente um sucesso de público, foi uma experiência, como disse a Camila, né, problemas bons, ali tentando adequar o café, as salas, a organização, enfim, acho que foi uma experiência que vai nos ajudar para este final de semana, que teremos aí a pré-conferência da Regional Central, que parece que vai ser também bastante movimentada. Eu estarei aqui, né, amanhã vai ser aqui na Boa Vista 150, tivemos que mudar o local, então estou bastante animada e apreensiva ao mesmo tempo, para ver quais serão os problemas que a gente vai ter que resolver, mas acredito que vai dar tudo certo, porque estamos aí nos preparando ao longo das últimas semanas para um público bastante grande. Sobre o ANPP, eu confesso que assim, eu estou até um pouco preocupada assim, com a gravidade de algumas falas que foram trazidas aqui hoje, né? Preocupada e surpresa. Por partes aqui, acho que a primeira preocupação minha é de uma fala de descumprimento do pactuado. Do que me recordo, estamos cumprindo o pactuado. Eu acho que existe uma diferença um pouco grande entre dizer que o que foi pactuado está sendo descumprido, e que as situações hoje talvez não estejam adequadas a uma realidade atual. Eu me recordo de que discutimos bastante, de que estávamos entrando num fluxo novo de uma atividade, de que faríamos um monitoramento, de que teríamos que acompanhar, de que continuaríamos avançando nos diálogos, que se fossem necessários aprimoramentos ou alteração, assim o faríamos. Assim o faríamos, né? Então, assim, para mim, são situações distintas. Se há algum descontentamento, alguma necessidade de aprimoramento, como o próprio Gustavo disse, a gente está à disposição. Mas seria, em primeiro lugar, importante que os colegas chegassem a nós. Porque é bastante desagradável quando isso chega primeiro no colegiado, né? A gente é pego de surpresa, porque nem chegou para a gente não teve nem oportunidade de conversar, de entender, de se debruçar sobre o problema para entender. E aí a gente chega aqui com uma fala de descumprimento, acho um pouco grave. Me recordo também que, inclusive, o quantitativo foi pactuado aqui, né? Nós, nas discussões, combinamos o quantitativo. Então, o ato hoje da capital, ele reflete também o que foi pactuado aqui. Então, não me parece, novamente, que estamos descumprindo o que foi pactuado. Podemos rever? É o que eu disse, mas podemos, né? Nós nos colocamos à disposição desde o início para isso. Mas eu gostaria, então, que os colegas chegassem a nós, né, com esse tipo de sugestão ou de reclamação, porque estamos à disposição. Né? Nunca nos furtamos a esse debate. Então, seria bastante importante que os colegas nos acionassem para que a gente pudesse ter conhecimento dos problemas antes de chegar e ser surpreendido na sessão do Conselho com este tipo de fala. Com relação à região metropolitana, também me surpreende, porque temos dialogado com os colegas, né? Eu acho que a gente não tem exigido sequer procedimento no SEI. A região metropolitana tem situações peculiares, cada unidade tem uma composição, tem unidade que tem 2 colegas do criminal, tem unidade que não tem. Então, todas as vezes que um colega da região metropolitana entra em contato conosco, a gente conversa, tenta entender a realidade do colega, como que tem sido realizado naquele local, se tem sido pauta dupla, se não tem sido pauta dupla, como o Ministério Público tem feito. Porque, assim, para a gente ajustar como o auxílio vai ser feito, a gente precisa entender. Não tem como a gente dar uma resposta padrão se cada colega precisa de um suporte diverso. Então, não é uma questão de burocracia quando a gente quer entender a situação local, a peculiaridade local, para tentar ajudar o colega a estabelecer o tipo de suporte que vai ser prestado. Então, também me surpreende um pouco, porque eu achei que na região metropolitana estávamos avançando bem com as unidades que nos procuraram até este momento. Nós temos apenas uma
colega que a gente está refletindo ainda sobre se a gente consegue alterar a forma de apoio. A gente ainda não conseguiu avançar, mas eu não me recordo de nenhum caso de burocracia excessiva que tenha sido exigida. Então, como eu disse, né, a gente está aí avançando e super à disposição para o diálogo, para as adequações que se fizerem necessárias. E aí, por fim, a último ponto que me parece também bastante grave, que me preocupou muito, é a de falta de pagamento por 3 meses. Eu desconheço, também fui pega de surpresa aqui, pedi para apurarem aqui, a notícia que tenho não é essa, mas me comprometo a durante a semana apurar melhor, porque, né, a gente aqui em conversa de WhatsApp pode não ter vindo a informação completa. A princípio, o que houve foi um atraso no primeiro mês, decorrente de um ruído de comunicação no fluxo de como que essas certidões seriam processadas. Pelo que soube, isso já foi regularizado. Então, assim, do que eu sei, houve um atraso no primeiro mês, mas falta de pagamento por 3 meses, acredito que não houve. E acho que esse tipo de fala, Leonardo, bastante grave. A gente tem que vir assim com esse tipo de situação com muita certeza, né, do que a gente está falando, porque eu fico absolutamente desconfortável de saber que a gente está 3 meses sem pagar um colega por uma atividade que ele está fazendo. Então, eu espero realmente né, que não seja isso, e pelo que eu entendi aqui, não foi realmente, foi um atraso no início de um ajuste de fluxo. Mas, de toda forma, como eu disse, me comprometo, a gente vai apurar, tentar entender aqui qual foi o problema, se foi um caso pontual. É claro que, assim, não seria a primeira vez, né, que alguns colegas, às vezes, ficou sem receber a gratificação, não percebeu. A gente já reconheceu de ofício outras situações que nem o colega percebeu e a gente que percebeu e foi atrás. Então, para deixar bem claro aqui que a gente, se tiver havido erro de nossa parte, a gente vai apurar e a gente vai resolver. Mas não me parece que foi o caso. Acho que eram essas as considerações. Devolvo a palavra, presidente. Conselheiro Leonardo de Paula, mais uma vez com a palavra. Obrigado, presidente. Eu me reinscrevi, primeiro para dizer que eu fico um pouco mais tranquilo depois das falas dos subs, né, tanto do Gustavo Minatel quanto da Mara, a respeito do NPP, de que estão dispostos aqui a melhorar o fluxo e a forma de organização. Acho que reconhecer que o fluxo atual não é o melhor e o mais adequado já é um grande avanço, um grande passo. Então, fico feliz aqui com a fala nesse sentido. Com relação à fala, conselheira Mara, do pagamento em atraso, foi a informação que me chegou. Talvez aqui a gente possa ter alguma divergência de interpretação, mas eu acho assim, né, eu representando aqui o Conselho Superior, chega uma fala de um colega, de outro colega, me cabe perguntar, foi o que eu fiz. Né? E aqui teve o reconhecimento, por Vossa Excelência, de que teve o atraso. Então, assim, a informação também não é completamente absurda. Né? Então, se teve o atraso, fico feliz, né, com a notícia que foi dada na sequência de que isso já foi regularizado. Então, acho que tudo bem. Agora, sim, a informação que eu trago aqui, a consulta que eu faço, a pergunta que eu faço aqui é com base no que os colegas me questionam. Acho que é meu dever, inclusive, fazer esse questionamento. Né? No mais, eu entendo que a partir do momento, né, que a gente deliberou, né, a gente pactuou, claro, mas foi deliberado que o ANPP no Ministério Público sempre será ensejador de uma atividade de especial dificuldade, e aqui sim, e aqui eu agradeço a fala do Gustavo Minatel, acho que é bem isso, aqui sim tem margem para subs definirem, né, isso que foi decidido, definirem a forma desse auxílio, se é a gratificação, se é a designação de colega, tudo bem. Agora, que sempre vai ser fato gerador de uma atividade de especial dificuldade, isso está deliberado, né, pelo Conselho Superior. E a partir do momento que a recusa de fazer, ou a negativa do pedido, né, eu não consigo interpretar isso de outra forma que não o descumprimento do decidido pelo Conselho Superior. Não é um ato discricionário aqui é vinculado. Né, o que é discricionário é a forma do auxílio, mas não a prestação do auxílio. E aqui, conselheiro Gustavo Minatel, apenas uma consulta, tá? Se seria possível que no interior, talvez a elaboração de um regramento geral, eu sei que tem as especificidades de cada unidade, acho que até isso é importante ter
levar em conta, mas se consulto a Vossa Excelência aqui se seria possível fazer um regramento geral para conferir um mínimo de segurança ali para os colegas. Acho que talvez fosse um avanço possível, né, para além das questões da burocracia. Essa questão da burocracia, por parte dos colegas do interior, é o que mais tem chegado, tá? De que está muito burocrático fazer o pedido, de que está muito difícil, e isso aqui eu acho que eu já tinha trazido algumas sessões atrás, Vossa Excelência tinha se comprometido, inclusive, a melhorar, acho que até tem tido alguns avanços nesse ponto, né, faço aqui a minha parte de também reconhecer, mas talvez ainda tenhamos que dar alguns passos além do que foi feito até agora. E aí consulto essa questão da normativa geral, se seria possível avançar nesse ponto. Agradeço, devolvo a palavra, presidente, obrigado. Concedo a parte aqui ao final. Só apenas complementar sobre a fala da Mara, se colocando à disposição para ouvir os colegas, falando publicamente, eu acho que isso é importante. E eu sou testemunha da atuação da Mara, das conversas. Quando eu fui coordenador regional, ela sempre esteve aberta para conversar, sempre quando eu a procurei, ela retornou o mais breve possível, então eu faço esse registro, mas é que muitas vezes os colegas também não se sentem à vontade e acabam procurando seus representantes do conselho. Então, existe também essa dificuldade e acaba que muitas vezes a gente faz esse papel, mas também isso não impede que possamos dialogar anteriormente a sessão do conselho, para que possamos nos antecipar. Isso aí eu não vejo problema nenhum. Mas também é mais só fazendo esse equilíbrio aí, pensando nessas questões, que muitas vezes os colegas procuram a gente que não se sentem à vontade, às vezes, de conversar com a administração, mas é importante você falar para encorajar os colegas, mas a gente vai continuar também trazendo as questões trazidas pelos colegas, tá? Conselheiro Davi. Boa tarde, bem-vindo com a palavra. Boa tarde a todas e todos, serei breve. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos aqueles que se manifestaram no momento aberto, todos os colegas, também membros da sociedade civil, do Conselho Consultivo da Ouvidoria, da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria, também a colega Jaqueline. Me solidarizo com a colega, assim como fizeram os demais conselheiros. De fato, um momento tormentoso pelo qual ela passa. É uma defensora que, do ponto de vista da corregedoria, é inquestionável a sua qualidade, a sua dedicação, então nada pode ser dito em relação a isso. Não me adiantarei sobre o tema, porque é um tema que vai ser colocado em votação no Conselho, e eu entendo que há uma questão jurídica a ser enfrentada. Nós, semana passada, na última sessão do Conselho, decidimos uma questão semelhante em relação ao 9º concurso, mas iremos nos debruçar sobre isso assim que o conselheiro Rafael Camarão colocar o seu voto aqui no colegiado. Então, mas independentemente do teor da decisão, que tem esse viés jurídico, eu gostaria de me solidarizar com a colega em relação a esse momento pelo qual ela passa em razão desse cenário que ela vivencia. Gostaria de registrar e parabenizar todos os examinadores e examinadoras do 9º concurso, que se encerra hoje. A última fase de provas do concurso, o concurso não se encerra ainda, tem a fase de títulos, né? Mas a fase oral se encerra na data de hoje. São vários colegas que têm se dedicado muito para dia a dia para essa atuação. Essa semana, ao longo dessa semana, todos os dias eu passei aqui no auditório e são muitos candidatos e candidatas, e algo para ser sempre lembrado, é um concurso que é marcado por uma diversidade digna de registro aqui na Defensoria Pública. É a primeira vez que há uma efetividade significativa do modelo de cotas na instituição, que aprimorou em muito o modelo anterior, e felizmente conseguimos alcançar algo bastante positivo no ingresso de novos colegas que têm esse retrato da diversidade.
né? Isso é algo muito marcante e muito importante e tem que ser lembrado, e nesse sentido gostaria de parabenizar todos aqueles que se envolveram nesse processo, das comissões especiais de heteroidentificação, os membros da banca examinadora, a presidência da banca examinadora e aos colegas do núcleo da diversidade, da promoção da diversidade e da igualdade racial, que também foram muito perseverantes na busca desse novo modelo que agora se materializa com o 9º concurso. Evidentemente, há questões que são levadas ao judiciário, que são eventualmente questionadas, mas só o fato de haver candidatos que levam essas questões ao judiciário já é um sinal positivo em relação a essa ampliação da diversidade no âmbito do concurso de ingresso na Defensoria. Um concurso que, de fato, entra para a história da instituição, marcando um novo passo, tenho certeza, nas carreiras jurídicas do país. Por fim, gostaria de registrar, até havia compartilhado aqui com o conselheiro Leonardo, que eu tive essa semana uma reunião com a defensora pública Thalita Verônica, que compõe o núcleo especializado de defesa dos direitos humanos e cidadania, em relação também com o membro do núcleo, Antônio Mafezoli, em relação ao Congresso do Meio Ambiente, que vai ser realizado aqui em São Paulo, como disse o conselheiro Leonardo, entre os dias 8 e 10 de novembro, é o primeiro Congresso de Justiça Climática da Defensoria Pública do Estado. A Thalita Verônica tem se dedicado muito, conversou também com o Florisvaldo, com o defensor-geral a respeito, e tem se dedicado muito para esse evento. Essa temática vai ao encontro do que foi dito pelo membro do Conselho Consultivo, que se manifestou no momento aberto, e envolve a atuação de vários defensores que já têm um cabedal muito significativo nessa matéria, como o próprio Andrew Toshio, que hoje está afastado da Defensoria Pública, mas tem uma atuação muito significativa nesse campo, o colega Tiago Festenzeifer, uma atuação acadêmica brilhante nessa área, que é referência nacional nesse tema, o colega Rafael Lessa, da Defensoria Pública, também aqui de São Paulo, a própria colega Thalita Verônica, e o colega Wagner Giron, que também estará presente nesse evento, e talvez tenha inaugurado ali na região de Taubaté uma atuação que envolve essa junção da questão ambiental e a questão de moradia, que é um tema tão... O Alan, acho que sabe mais do que ninguém aqui sobre essa dificuldade de unir esses dois temas que envolvem meio ambiente e moradia, especialmente quando envolve pessoas vulneráveis, que acabam sendo atingidos nos dois aspectos, né? Tanto em relação aos impactos das mudanças ambientais, quanto justamente a ocupação em áreas que muitas vezes não têm a preparação e a capacidade de acolher essas pessoas. Então, gostaria de parabenizar a Thalita por esse envolvimento, por esse engajamento, e torcendo que o Congresso seja um sucesso e que em breve certamente será divulgado pela EDEP, que é a organizadora do evento também, aqui na Defensoria Pública. Era isso, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Conselheiro Davi, conselheiro Luiz Felipe, boa tarde, bem-vindo com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde já a todas e todos. Saudar também aqui as manifestações que vieram no momento aberto, tanto da colega Jaqueline quanto das demais falas, especialmente do Rafael, que veio falar pela WWF a respeito da especialidade da Defensoria Pública na questão das mudanças climáticas, questão ambiental e mudanças climáticas. Presidente, eu vou iniciar minha fala saudando aqui o colega coordenador regional da Regional Norte-Oeste, que é o Paulo André, pela organização dos trabalhos na nossa pré-conferência que ocorreu no dia 7 de outubro. Eu não pude participar esse ano, no último ciclo, a pré-conferência ocorreu no próprio prédio da unidade Nossa Senhora do Ó, que permanece sem atendimento presencial ainda, em razão da paralisação decorrente ainda das obras da linha 6 laranja do metrô, mas já soube que o evento foi bastante concorrido, foi muito exitoso, ampla participação social, popular,
ocorreu na sede de uma das unidades parceiras da Defensoria Pública. Então fica aqui a minha nota pela coordenação de tudo isso, realizada pelo colega Paulo André há tanto tempo na Regional Norte-Oeste já. Sobre o processo de expansão, presidente, destacando aqui a fala do Rafael Giovanelli, já referido, no dia 1º de novembro, eu tenho, na qualidade de relator do processo, uma reunião com o Conselho Consultivo da Ouvidoria, para já iniciar as tratativas. O meu voto foi pela abertura de prazo para manifestação de interessadas e de interessados. O processo está com vista aos conselheiros Rafael Camarão e Júlio Tanoni. Então, eu vou aguardar a devolução desse processo, mas já inicio aqui a discussão com a ouvidoria a respeito da nossa expansão em razão do 9º concurso, que hoje encerra sua fase técnica no exame oral aqui no prédio desse mesmo auditório. E aproveito para falar a respeito disso, saudando também a todas e todos as examinadoras e examinadores, e também candidatas e candidatos e candidates, como bem ressaltado pelo conselheiro Davi. Nós temos um marco, uma virada de chave do ponto de vista da ação afirmativa nesse concurso de alta relevância, inclusive já com repercussão aparentemente diretamente das nossas deliberações a respeito das ações afirmativas, já produzindo resultado em outras instituições que adotam também posturas e ações muito similares àquelas que a Defensoria Pública foi a protagonista e deu esse passo gigantesco, fruto do trabalho, e eu nunca vou me cansar de dizer isso, conselheiro Samuel Friedman, que foi o relator do processo à época. Mas também, presidente, aproveitando que falamos de concurso público, vou falar agora de expectativas, iniciando pela expectativa da colega Jaqueline. Na data de ontem, enquanto secretário, aportou no início da tarde o processo no Conselho Superior. Tratamos de proceder com o sorteio da relatoria, logo na sequência, de modo a dar à colega a dimensão da relevância do pedido e da importância que isso tem. Isso há uma concorrência de tempo com outras repercussões. Evidentemente que o conselheiro Rafael Camarão acabou sendo sorteado, mas não teve o tempo necessário. Eu estou absolutamente de acordo, conselheiro, com a trazida à pauta na próxima sessão, né? Nem daria tempo de fazer um voto dessa envergadura, que demanda tanta discussão assim, de maneira tão simples. E a expectativa da colega, pela sua própria manutenção na carreira, há 2 anos eu sou o relator do estágio probatório dessa colega, nenhum apontamento negativo, preocupante, para não dizer desesperadora, a situação de quem assiste, acompanha e que eventualmente caberá decidir a respeito disso no âmbito administrativo, eu imagino, a da própria colega. Então, encerrando esse tópico, vou para a expectativa das ANPPs já bem faladas aqui pelos conselheiros Leonardo de Paula, Rafael Camarão, com as prestações de contas já passadas pelas subdefensorias públicas. Parece-me aí um problema também de comunicação, mas eventualmente pode haver um problema de compreensão da dimensão em cada uma das unidades, em cada uma das regionais. Eu vejo discussões disso num fórum do qual participo, a respeito das ANPPs, sempre muito bem trazidas e sempre muito bem subsidiadas aqui pelos conselheiros Leonardo de Paula e Rafael Camarão, que também estão nesse grupo, além da APADEP também, que traz essa questão relevante, sempre anda falando. Outra expectativa, presidente, é a curadoria especial. De fato, nós temos uma aprovação disso. Eu estou bastante ladeado aqui pelo conselheiro Rafael Camarão, do ponto de vista da necessidade de alguma forma,
darmos o start nisso, começarmos a fazer esse trabalho de maneira não apenas a dar a cumprimento àquilo que foi deliberado no colegiado, uma questão formal de cumprimento da deliberação, mas também como a necessidade de se encaminhar a própria carreira, que vive essa expectativa, a ideia de que tanto a administração quanto o Conselho Superior estão alinhados do ponto de vista da necessidade desse avanço. Aguardo aqui, portanto, o momento oportuno para falar. E por último, presidente, uma expectativa criada especificamente por mim, constante, evidentemente, da Carta de Jundiaí, que é o método de atuação, de retribuição da instituição pelas atividades realizadas em dias não úteis, os chamados plantões judiciários e outras atividades que sejam realizadas. Eu digo isso, presidente, porque ontem foram publicados os atos de abertura de inscrição, tanto para os plantões remotos nas circunscrições judiciárias sem defensoria pública, quanto dos plantões judiciários sem defensoria pública de modo presencial. Noto que no ato das inscrições para abertura do plantão judiciário remoto estão incluídas as duas circunscrições judiciárias que atualmente os plantões são realizados de maneira presencial, que são Guaratinguetá e Catanduva, e depois um ato específico para o presencial nessas mesmas circunscrições. Imagino que isso já esteja prevendo uma eventual modificação de regime pelo Tribunal de Justiça, e aí, nesse caso, não seriam necessárias novas inscrições, se isso acontecer. As inscrições vão até o dia 27/10, presidente, às 6 horas da tarde, então chamo aqui a atenção a isso. Aguardo a discussão a respeito do plantão judiciário, mas, presidente, enquanto defensor que atua nos plantões judiciários, eu criei uma expectativa real de que nessa nós conseguiríamos avançar sem maiores discussões. Foi decepcionante do ponto de vista de quem realiza essa atividade. Então, presidente, com essas palavras eu encerro a minha fala hoje, aguardo aqui as discussões dos processos em pautas, devolvo a palavra e aguardo as discussões. Conselheiros, conselheiras, uma rápida consideração aqui, antes de a gente, só para também registrar, não falei na fala da presidência, mas quero parabenizar aqui as equipes envolvidas na modificação de local da pré-conferência da Regional Central, Infância, enfim, Criminal. Por um motivo bom, é verdade, foi um ajuste de planejamento incidente aqui ao cronograma das pré-conferências, por um aspecto muito positivo, como a Camila bem colocou, nossas pré-conferências, acho que praticamente em todas elas, né, superando públicos anteriores, enfim, essa pré-conferência, de fato, esse ciclo de conferências vai marcar mesmo a história da Defensoria Pública, que enquanto instituição deve com certeza se sentir muito contemplada pelo propósito trabalhado na Lei 988. Então, nesse aspecto, eu queria que já também elogiar e registrar aqui todo o empenho das equipes da Defensoria Pública Geral, primeira sub, CGA, CTI, as próprias subs, todos aqueles, coordenação do atendimento inicial civil, todos aqueles que tiveram um papel relevante aqui para essa modificação, além próprio do trabalho da Camila, do diálogo, do envolvimento e no auxílio com relação também a essa mudança. Fique esse registro e desejar a todos que vão participar uma boa nova etapa desse ciclo de pré-conferências que teremos aí Sorocaba hoje, né, Camila, e amanhã Regional Civil, Central e Infância e Juventude, se não for isso, e Sorocaba hoje, né, e também a Regional Sul no dia de amanhã. Fica esse registro, então, como o conselheiro Davi colocou, o conselheiro Leonardo também colocou. Quero aqui também agradecer, parabenizar, na verdade, a colega Thalita Verônica, que tem se colocado à frente para fazer a interlocução e a preparação e a organização do primeiro Congresso de Justiça Climática da Defensoria Pública de São Paulo, enfim. De fato, é um evento muito marcante e importante aqui no nosso calendário, inaugura na perspectiva de um debate mais aprofundado, mais transversal, mais plural sobre justiça climática. Teria a honra aqui também de estar aqui na abertura desse evento. Vamos
colocar o Condege também como convidado aqui nesse evento, muito importante em São Paulo. Quero registrar aqui todo o envolvimento da colega Thalita aqui para a realização desse evento, que certamente será um sucesso. E, concluindo aqui a primeira parte dessa sessão, conselheiros e conselheiras, eu vou fazer uma sugestão que a gente retorne aqui às 14 horas, tudo bem? Hoje, 1 hora de almoço, para retornar aqui com a agenda, tudo bem? Então, suspensos os trabalhos, retomemos às 14 horas.